O colunista da Band News, Reinaldo Azevedo, foi atacado pelo Brasil Paralelo e Gazeta do Povo por comentário correto sobre o Rio, sem condenar as pessoas que foram eliminadas. Quem vai contar essa história pra gente aqui é o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Eliminadas é o eufemismo que nós usamos aqui porque o YouTube é meio chato se a gente, com as palavras que a gente usa, mas vocês sabem do que nós estamos falando. Exatamente, gente. A gente tá falando, no caso, de matar as pessoas, né? É sobre isso. Mas, Sofia, o Reinaldo tá sendo atacado, ó que honra, né? Pela Brasil Paralelo, por ter falado isso aqui, que tá certo. Vamos ouvir juntos. Aliás, surpreende muito. Sofia lembra. Sofia tava provavelmente na USP na época que o Reinaldo Azevedo era colunista da Veja. O Reinaldo era o cara que mais defendia a polícia, né, Sofia? Que defendia que a PM desse um cacete nos estudantes, 2013. Esse era o Reinaldo Aham. Azevedo. Corta, vamos supor que a pessoa que lá em 2013 entrou em coma, ela acorda com esse comentário do tio Rei. Vamos lá. 60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali. Vamos lá. Vamos entender. lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, Não, eram... 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas são em confronto. bandidos. Entendi. Se são bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. A linguagem também é muito importante com que a imprensa trata essas coisas. Eu sei que não fomos nós. A hora que tiver a ficha de cada um dos mortos, porque senão, além da pessoa ser preta e pobre, ela perde direito a uma história. Ela perde direito a ter a sua ficha, a sua biografia. Ela morre, ela vira bandida. 60 pessoas mortas em confronto. 60 pessoas mortas em confronto. Aí o Luiz Melo, que é nosso membro, pergunta aqui: Reinaldo era de direita, mudou? Ele ainda diz que é de direita. Mas de fato que na segurança pública, eu acho que mais do que ele gostar do Lula, tá, Sofia? Ele tá mais à esquerda do que muitos esquerdistas no assunto de segurança pública. Só lamento dizer isso. A gente hoje estava falando do pessoal aqui da revista Fórum, por exemplo. Isso aqui tá mais à esquerda, gente. Tá mais à esquerda. E aí o pessoal também falou aqui, o comentário anterior, o Célio e Gregório. Gazeta do Povo, tô perplexo. Leiam isso em tom de ironia, por favor. É claro que a Gazeta... E na verdade esse corte é só pra Gazeta trazer... Olavista, né? Vamos e convenhamos. É pra trazer os jornais... Eu peço desculpa já de antemão que eu vou fazer vocês lerem Gazeta do Povo e Brasil Paralelo. Mas o irônico é isso, Sofia. Órgãos que lá no começo viam o Reinaldo, sei lá, como inspiração, hoje querem matar ele. Porque ele tá falando óbvio. Sim. E mesmo se essas pessoas forem do Comando Vermelho, gente, elas não podem ser assassinadas. Não podem ser assassinadas. Ponto. Eu falo desse jeito e eu tô falando errado. Elas não podem ser assassinadas, ponto. E aí, um colunista aqui, que eu nem vou dar um nome, por que Reinaldo Azevedo mudou de lado, Sofia? Agora que a Gazeta descobriu que o Reinaldo mudou de lado. Reinaldo Azevedo apareceu defendendo o programa Mais Médicos. Justo ele, um dos ferrenhos críticos deste que foi e é, de acordo com o Departamento dos Estados Unidos, um subterfúgio por meio do qual os governos do PT financiam a ditadura cubana. Reinaldo Azevedo, que no dia anterior tinha entrevistado ninguém menos do que o Lula, a quem chamou de bonitão, entre outras mesuras constrangedoras. Se me surpreendo, um pouco, só um pouquinho, porque Reinaldo Azevedo, criador do termo petralha, e o comunicador que ensinou tanta gente a rejeitar com propriedade, o PT, o Lula e tudo aqueles que eles representam, nunca explicou por que mudou de lado. E mudou radicalmente, a ponto de, na entrevista, dizer a Lula: eu vou poupá-lo de defender o seu próprio governo, porque inclusive eu sei fazer a defesa se preciso. Uau! Inexplicada e radical, a mudança de Reinaldo Azevedo vai entrar na história como um dos grandes mistérios do nosso tempo. Vai nada. Eu sei que muita gente prefere que a explicação de que foi por dinheiro, porque é sempre por dinheiro, mas me recuso a aceitar essa hipótese. Basta você se perguntar se mudaria tanto assim em troca de uma segurança financeira e luxo. Não que seja impossível, mas é improvável. Há quem diga que Reinaldo Azevedo é refém político e intelectual de um chantagista muito poderoso e malvado. Pode ser, já ouvi por aí também que é por inveja da Lava Jato.
não duvido, mas de todas as hipóteses, inclusive as mais estapafúrdias, gosto das que soam banais e simplórias. Essa aí da inveja, por exemplo, a do prazer de antagonizar, tem uma que acredita na a mudança dele, a vaidade por ser uma voz esclarecida, em meio a uma esquerda ignara, e tem sempre a possibilidade do Reinaldo Azevedo apenas ter se reconectado com a sua essência trotskista. Não é nada disso. O Reinaldo falou porque ele teve essa mudança ideológica. É por causa da Lava Jato. Uhum. É por causa da Lava Jato, o colunista da Gazeta Atrasada do Povo. É aquele Gazeta corte, Barrichello do Povo. é aquele corte clássico do Inteligência Limitada dele pegar. Agora eu me fudi. É, aquele corte. Eu não vou nem passar, mas vocês sabem do que eu tô falando. Ele tava ali na noite e ele viu que não tinha provas, o julgamento do Lula. E aí, não tem... Sofia, se eu fosse o Reinaldo, eu me dava uma medalha. Você foi homenageado pela Brasil Paralelo, gente. Reinaldo Azevedo critica o uso do termo bandidos para se referir a mortos na Operação do Rio. O jornalista discordou de colega ao vivo ao comentar os números da operação no Complexo do Alemão e da Penha. Eu não sei se são bandidos, foi assim que o jornalista Reinaldo Azevedo rebateu a declaração de Arthur Covre durante o programa da Band News FM. Ao atualizar o número de mortos na mega operação policial do Rio de Janeiro, Covre se referiu às vítimas como bandidos mortos. Azevedo criticou o uso do termo e alertou para o cuidado com a linguagem nas coberturas sobre a ação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha. Eu não sei se são bandidos. A linguagem é muito importante quando a imprensa trata dessas coisas. A hora que tiver a ficha de cada um dos mortos, a gente pode afirmar, porque senão, além da pessoa ser preta e pobre, ela perde o direito de ter uma história, disse o jornalista. A declaração ocorreu enquanto os apresentadores comentavam o balanço da operação, que mobilizou 2.500 agentes das forças de segurança e foi considerada a mais letal da história do Estado. As ações das polícias civil e militar tinham como objetivo, segundo a Brasil Paralelo, eu estou citando a Brasil Paralelo, conter o avanço do Comando Vermelho nas comunidades da Penha e do Alemão. Segundo o governo estadual, 64 pessoas morreram, já subiu para 121, entre elas 4 policiais e 81 suspeitos foram presos. Já a Defensoria Pública do Rio de Janeiro fala que o número total de mortes chega a 132, incluindo civis encontrados na área da mata. A declaração de Reinaldo Azevedo aconteceu durante a cobertura da mega operação. E aí, repete aqui o texto acima. Sofia, eu acho... Aí eu vou falar alguma coisa agora, eu queria só ouvir tua opinião pra gente fechar o corte, que eu pedi pra ser um pouquinho mais breve esse. Mas eu acho... A gente já vem falando que tem sido positiva a mudança do Reinaldo Azevedo no sentido de ser um aliado, pelo menos, do governo Lula. Não falo nem da esquerda. Eu não quero chegar nesse ponto. Não. Mas eu acho legal uma outra coisa. Eu já escrevi um texto há um tempo atrás que eu falava que o Reinaldo tinha um potencial para ser a jovem pan da esquerda, no bom sentido da palavra, de ser um amplificador de discursos, não só da esquerda, mas progressistas, eu diria assim. Tomara que mais gente tenha esse esclarecimento dele. De verdade. Eu vou dizer pra você, Pedro, eu não acho que o Reinaldo seja um amplificador de discursos da esquerda, nem mesmo progressistas. Eu acho que o Reinaldo é um liberal. Uhum. A questão é que ele é um liberal no sentido clássico. Ele é o liberal no sentido lá do, sei lá, do Stuart Mill, sabe? Uhum. Daqueles liberais lá do século XIX, que é uma coisa que não existe mais. Aqui no Brasil, o cara que costuma se dizer liberal é o cara que é, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. E ele, na verdade, não é liberal na economia, ele é neoliberal, que é uma coisa diferente do liberal clássico. E ele não é conservador nos costumes, ele é reacionário nos costumes. Sim. O Reinaldo, a impressão que eu tenho é que ele é um liberal de verdade. Ele é realmente o liberal. Que, vamos e convenhamos, não é uma coisa de esquerda. É uma direita, mas é uma direita que está em extinção no Brasil e no mundo, porque o liberalismo clássico ele foi engolido pelo neoliberalismo e é que agora está sendo engolido pelo fascismo. Sim. Você achar um liberal hoje em dia é achar um unicórnio. Só que a gente achou tá na Band News, tá no UOL. Tem esse livro que eu tô lendo aqui do Guilherme Boulos, Pra Onde Vai a Esquerda, e ele diz aqui, a fundamentação, que não é nenhuma novidade, né, gente, mas é legal o Boulos falando isso num livro, a fundamentação para uma ascensão de uma extrema-direita como o Bolsonaro
é o neoliberalismo da Thatcher e do Reagan nos anos 80, né, Sofia? Daí veio o desastre, né? Tira a presença do Estado e cria crime organizado, extrema-direita e tudo que a gente tá vendo aí. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.